Estamos embalados com Vivaldi, a música que pontua um ambicioso espetáculo que tem estreia marcada para amanhã. Escravo de Outros. Para a primeira responsabilidade, o ator Luís Castro, que há de ser dirigido em unidades de 1/4 de hora de duração por 6 diferentes profissionais da dança. Bem-vindo, Luís Castro. Obrigado, olá. Então, Luís Castro, como é que aparece esta música de Vivaldi no meio dos seus passos de dança? O que é que acontece nesta altura em palco, quando estivermos a ver o Escravo de Outros? Este Vivaldi acompanha o início do espetáculo. Logo a primeira coreografia? Não é ainda a coreografia. É uma espécie de um prefácio, de um introito ao espetáculo. Portanto, aparece um personagem... Essa personagem vai aparecer? Um personagem incógnito, digamos assim, que introduz os espectadores no palco, na cena, e lhes apresenta os diferentes espaços. No fundo, introduz-los às regras do jogo. Pronto, basicamente é isto. E este Vivaldi acompanha toda essa apresentação do espetáculo. Este personagem depois desaparece e então iniciam-se as diferentes unidades e começam então as parcelas do espetáculo. Mas vamos então aos nomes dos coreógrafos de primeira linha que vão trabalhar com o Luís Castro. Que coreógrafos são, Luís Castro? Temos a Olga Roriz e a Madalena Vitorino. Depois temos a teórica Cláudia Galhós. E temos Filipa Francisco, Rafael Alvarez e a dupla Ana Borralho João Galante. Convidados que são responsáveis pela criação destas diferentes partes e depois, como é que tudo isto se articula? E depois eu criei o nio todo, portanto eu digo que eles são responsáveis pelos tijolos e eu pelo cimento, portanto eu crio depois a ligação do todo para tornar o espetáculo único e coeso e não uma série de apresentaçõezinhas soltas. Mas não é? Um solo absoluto? É, portanto eu estou, pois é isso, estou 15 minutos nas mãos de cada um, na janela de cada um, digamos assim, porque a Galeria Monumental tem para o pátio, abrindo-se para o pátio, 6 janelas grandes. E cada uma dessas janelas foi destinada a um coreógrafo. Portanto, cada um deles desenvolveu uma coreografia localizada para aquele espaço. Uma coreografia, uma instalação, uma performance, enfim. E assim acontece, portanto. Ora bem, Galeria Monumental, salvo erro, ao Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, número 101. No passado foi palco de grandes acontecimentos no campo de outras artes, até, da fotografia, por exemplo. Exatamente. Bom, Luís Castro, e agora, como é que foi refeito o espaço, em termos arquitetónicos, foi refeito? Como é que é para permitir a dança? O que é que aconteceu naquela galeria? Houve uma instalação mínima? Há um palco a acompanhar? O que é que foi feito à galeria? A galeria continua. Esteve em obras até agora e reabriu em grande pujança, mas a galeria é composta por 2 espaços. O espaço expositivo inicial e depois o pátio. Existe um pátio atrás com 2 divisões que formam um L, nas quais existem as tais janelas. E aí que vai decorrer o espetáculo. Exatamente. Portanto, o espetáculo decorre nessa segunda parte, nessa segunda sala, digamos assim. Estamos à conversa com Luís Castro, encenador e ator português, nascido em Moçambique em 61, e o inventor de um neologismo, Perfinste. O que é o Perfinste, Luís Castro? O Perfinste é um conceito que cruza as artes plásticas com as artes performativas numa fronteira que pretende que os atores... eu costumo dizer que no Perfinste os atores se objetizam, e os objetos se humanizam. Ou seja, há uma linha de pesquisa que une as artes performativas, a dança e o teatro, às artes plásticas. Entre as artes de palco e as artes visuais. Exatamente. E é mesmo nessa fronteira que nos interessa investigar e pesquisar. Portanto, não é teatro, não é dança, não é arte, não são artes plásticas. Portanto, é uma linha própria que a cada novo projeto se desenvolve e se consolida. O Perfinste resulta então desta mistura das palavras performance e instalação. Exatamente. Iremos por aqui, Luís Castro, quando retomarmos a conversa daqui a instantes. Relembro que estamos à conversa esta manhã com Luís Castro, ator e encenador, que tem para estrear amanhã o espetáculo Escravo de Outros 2. Já retomamos o fio à meada.
Mas tenho que lhe perguntar já agora, Luís Castro, se ainda tem tempo para ler os jornais na banca, se os lê na internet, ainda pode ler os jornais de vez em quando? De vez em quando, muito de vez em quando. Não sou propriamente, vejo efetivamente as notícias principais na net, mas não compro muitos jornais. Mais? Quando chega o momento de procurar informação, o que é que chama mais atenção? A cultura, basicamente a cultura e os temas sociais e ecológicos. Hoje, na primeira página dos jornais, algum título assim mais chamativo, algo de mais extraordinário que tenha retido a sua atenção? Os desfiles de moda em Paris. Dizendo que a moda ainda não fala português, não é? Exatamente. Sim. E basicamente... aqui esta fotografia do Papa, que também não é uma coisa que me interessa particularmente. Uma fotografia que está nas páginas do jornal Diário de Notícias. Exatamente. Não é? Exatamente. Que saberes é que tem que convocar Luís Castro para chegar aonde está neste momento? Porque teve que estudar muitas artes, não é? No seu caso, artes visuais, arte de palco e muitas outras, não é? Este curso ter-me dado imenso jeito há 20 anitos, quando eu comecei. Estamos sempre a tempo, a idade aqui não é um fator limitante. Eu licenciei-me em veterinária, antes de me meter pelas artes e pelo teatro e pelo... Cá está, pelas ciências, exatamente, não é? Saltei das ciências, exato, depois para as artes do teatro, enfim. Em paralelo, a minha paixão pelas línguas, que domino 4, o estudo de canto, etc., aulas de corpo, e, portanto, imagino que me teria dado muito jeito uma licenciatura deste género. O Luís Castro nasceu em 61 em Moçambique, é ator, encenador e produtor dos seus próprios espetáculos. É isto que produz o Luís Castro, sim, não é? Sim, sou diretor da Carnart. A Carnart é uma estrutura de criação artística que foi formada por mim e pelo coletivo que comigo trabalhava já há 6 anos. Portanto, a Carnart foi formada em 2001. Nós trabalhávamos em conjunto desde 96, aproximadamente. E eu, maioritariamente, faço sim a direção de produção, que está, de alguma maneira, ligada à gestão e à direção da estrutura. Portanto, faço a direção de produção dos espetáculos. Claro, quando os espetáculos são de maior dimensão, contrato produtores executivos eficazes e a coisa funciona dessa forma. Mas sim, faço a direção. Criação e produção de objetos artísticos, Associação Carnart. Mais informações em carnart.org, sendo que Carnart começa com um K, sede em Lisboa, na Rua da Escola de Medicina Veterinária 21. Já aqui pouco falámos deste conceito que o Luís Castro inventou, o Perfinst, palavra, um neologismo, digamos assim, que resulta da junção de performance com instalação. O Perfinst, que se tem vindo a consolidar enquanto conceito de pesquisa artística e que o Luís Castro entende que flui perfeitamente entre as artes de palco e as artes visuais. A linguagem performativa, que usa técnicas do teatro, da dança, body art também. Sim. Queres explicar? Nós trabalhamos e ainda trabalhamos, muito tempo com um body artist que se chama Marco Patrocínio, que tem capacidades físicas de espetar agulhas no corpo, andar sobre vidros, deixar-se enforcar até quase ao limite e aguentar, ser manipulado fisicamente com elétrodos. Isso é muito perigoso. Como é que controla isso? Mas é o que ele faz. É o que ele faz. Portanto, eu fiz um workshop quando cheguei de Londres, em 97, um workshop no CEM, no Centro em Movimento, e um dos alunos, era o Marco, e no final da primeira sessão veio dizer-me que que tinha essas capacidades, e eu fiquei curioso, e o que é certo é que depois desenvolvemos trabalhos em que efetivamente isso acontece. Um deles era fortíssimo, foi feito em Haia, na Holanda, e era uma instalação sobre a questão das alterações climáticas, que era um antigo arquivo cheio de prateleiras em 4 andares, que estavam todos instaladíssimos com imagens, fotografias, objetos, etc., que reportavam para essa realidade, e que culminava precisamente com este objeto humano lá em cima, que era o Marco despido numa prateleira, rodeado de baratas com um globo terrestre amolgado na mão, restos de mapas, etc. E depois tinha o corpo
despejado de agulhas com palavras de ordem ecológicas. Pareciam aquelas tabuletas dos cemitérios, daqueles cemitérios dos soldados, que são só tabuletazinhas, cruzezinhas, e o corpo dele parecia esse cenário, era uma coisa terrível. Aí está o exemplo puro do perfil. Portanto, aquele objeto funciona, aquele ator funciona como um objeto, instalado como outro qualquer, mas não é um ser humano. Para começar amanhã, perguntou-me não pelo sei que body diga. art. Sim, mas aí está, enfim, estes limites físicos do próprio corpo que são desafiados pelas diferentes artes nestas componentes multidisciplinares que convergem para esta arte que o Luís Castro pratica. Vamos então lembrar, Luís Castro, tendo em conta que esta música vai também entrar pelo espetáculo que estreia esta terça-feira, nomeadamente a coreografia que foi desenhada por Olga Roriz. O que é que acontece então esta terça-feira, a partir desta terça-feira na Galeria Monumental, Luís Castro? A partir desta terça-feira na Galeria Monumental acontece Escravo de Outros Dois, um espetáculo em que eu, enquanto ator, sou dirigido por 6 profissionais da dança. Portanto, cada um desenvolve uma unidade de 10 a 15 minutos, na qual eu existo como performer. Umas delas são mais dança, outras são mais instalação, outras são cruzamentos disciplinares, e cada uma delas tem um cunho muito próprio e muito coerente relativamente ao criador que o gerou e relativamente, portanto, perfeitamente enquadrado na estética da carne arte e no conceito de perfis. Portanto, isto é muito interessante porque eles conhecem-nos e conhecem o nosso trabalho, portanto, criaram também tendo isso em conta. Portanto, não nos impuseram uma coisa vinda de fora, trabalharam connosco efetivamente na procura dessa unidade, dessa peça. Não tem apenas dança, tem também filmes, teatro, performance, sim, não é? há projeção, portanto, o trabalho da Cláudia Galhós, por exemplo, é uma video performance, portanto, em que eu gravei um texto escrito por ela a partir de entrevistas que ela me fez sobre a minha infância e que depois romantizou, enfim, romanceou. Existe dança, existe uma situação muito inesperada da Ana Borralho e do João Galante, que exige a participação do público, mas sem essa participação ser intrusiva. Existem as listas da Filipa Francisco, em que eu debito listas umas atrás das outras sobre variedíssimos temas, que também foram criadas a partir de mim. O momento da Madalena Vitorino é um momento de improviso in loco, portanto eu recebo as instruções coreográficas dela num aparelho de MP3 e com o aparelho no ouvido, no momento, ao vivo, improviso sobre as ordens que ela me dá. Portanto, isto baseia-se num espetáculo que ela fez que se chamava Carta Coreográfica, em que ela escrevia todas as indicações e os performers ilustravam-nas, obedeciam a elas de acordo com o seu próprio impulso. Então, para reter o essencial, estreia-se esta terça-feira, Escravo de Outros. Já agora, vale a pena... Escravo de Outros 2, vale a pena aqui esclarecer o título que vem da origem. Se põe uma sequela, não é? Exatamente. Escravo de Outros. Quem é que é escravo? Todos nós? Quer dizer, supostamente, eu seria escravo nas mãos deles, eles dizem que são escravos nas minhas mãos, e no fundo somos todos escravos desta sociedade e desta vida. Pronto, bem, mas este espetáculo vem dar continuidade, embora continuidade é uma maneira de dizer, vem dar continuidade ao conceito do Escravo de Outros, o primeiro, que foi feito em 2005, com outros coreógrafos, obviamente, e no nosso antigo espaço, o Espaço Carnarte, que entretanto perdemos o ano passado, porque foi vendido à Polícia Judiciária pela Faculdade de Medicina Veterinária, que era um espaço onde nós existimos entre 2001 e 2008. Agora são acolhidos pela Galeria Monumental, exatamente, Campo Mártires da Pátria, número 101. Perdão, e pela Câmara Municipal de Lisboa, que nos cedeu um armazém onde nós temos o nosso espólio todo arrumado. Portanto, temos estas duas entidades a apoiar-nos neste momento em termos de espaços. Espetáculos sempre às 10 da noite. Se chegar um bocadinho mais cedo, pode ver a exposição dos artistas da Galeria Monumental. Lá estão desde Alexandre Grava, Fernando Silva Grade, Julieta Doval, Luís Brilhante, Manuel Sampaio, Maria João Vorme, Maria Ribertelos, enfim, e outros artistas que têm obras que se deixam ver entre as 3 da tarde e as 7h30. Isto de terça a sábado. Hoje não. Hoje não é o caso
A galeria está fechada, pelo menos para a exposição. Bom, até 20 de março e depois, Luís Castro, este espetáculo eventualmente poderá ser transportado para outros palcos? Pode. É um espetáculo que é viajável, digamos assim, que pode ser levado em itinerância. Facilmente transportável, então? Sim. É fácil, basta levar o ator, não é? Basta levar o ator e o criador de som, e o Fernando Ferrinho, autor destas bandas sonoras que estamos a ouvir aqui em fundo. Exatamente, e provavelmente levar o Nuno Orvalho, que é a pessoa que fez a cenografia e que nos tem apoiado grandemente na montagem, e o Velze, que é o criador plástico que nos acompanha. Portanto, pelo menos os 4 deveríamos ir. E o espetáculo é realmente facilmente adaptável, quer a um palco, quer a um espaço não convencional. Luís Castro, agradeço-lhe estas pistas, estas referências que deixou aqui. Seguiremos com atenção esta estreia. Estaremos atentos também aos próximos passos, tantos passos de Luís Castro. Agora, outros passos de Michel Corrette neste Amoroso, do novíssimo disco do Café de Zimmermann.